Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens aqui presentes, queridos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, boa tarde. Nossa, eu vi a espiritualidade toda falar e nós não conseguimos retratar a alegria de estarmos aqui na casa de Deus e podemos retratar essa alegria de podermos ouvir Jesus e Kardec. Vamos tentar de novo, gente? Boa tarde. Agora com o coração leve, com a mente preparada após a nossa prece, após o exórdio, nós poderemos iniciar o nosso diálogo sobre o tema de hoje, bem colocado pela nossa irmã Fábia, que é a ciência humana é falível e variável, a natureza não. Esse tema que nós vamos abordar hoje, ele se encontra neste livro, Depois da Morte. Esse livro é de Leon Denis. Essa obra veio a lume, veio ao nosso convívio em 1897. Leon Denis, estudando e dando prosseguimento à doutrina espírita, ele faz um estudo profundo sobre a morte. Ele conhecia essa obra trazendo-nos uma perpassão, uma análise da crença e descrença ao longo dos séculos. Mas logo a seguir, ele entra no estudo de Deus e do estudo da morte. Ele vai buscar nos explicar o que é que acontece depois da morte. E durante o livro ele analisa vários dos seus aspectos, dentre eles Deus, a encarnação, a vida nos traz os ensinamentos profundos sobre o universo e sobre tudo que nos odeia. Nós precisamos lembrar que este espírito que esteve entre nós, esta personalidade, foi um dos baluartes mandados à Terra pela espiritualidade superior para dar prosseguimento ao espiritismo, caso o nosso ínclito codificador não conseguisse cumprir a sua missão. Ele, juntamente com Gabriel Delane, Camille Flammarion, formaram a base que deram sustentação à doutrina espírita, depois que Kardec retorna à pátria espiritual em 31 de março de 1869. Ele nasceu em Fougue, na França, em 1º de janeiro de 1846, e desencarnou, faleceu em Tours, também na França, em 12 de abril de 1927, aos 81 anos de idade. Esse espírito, Leon Denis, que no dia de hoje comemoramos a sua data de nascimento, ocorrida no dia 1º deste mês, ele travou contato com a doutrina espírita aos 18 anos e dela não mais se separou. Era um espírito curioso que buscava a conhecimento literário e filosófico e aprofundou-se no estudo da doutrina a partir do momento em que lhe deram o livro dos Espíritos para ler. A partir desse momento, os conhecimentos filosóficos trazidos pelo livro dos Espíritos não permitiram que ele mais se afastasse da doutrina. E quando Kardec falece e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passa a ter uma nova direção e se desvia do caminho deixado por Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, mais Gabriel Delane, mais Amélie Boudet, que tratam de manter o suporte dessa doutrina recém-nascida pela promessa de Jesus no Consolador Prometido, em João 14. Não podia morrer essa doutrina, e esses espíritos que vieram preparados para suplantar Kardec dão continuidade ao desenvolvimento da doutrina como um todo. Tanto é assim que Leon Denis participa de vários movimentos e vários eventos de divulgação da doutrina no início do século XX, em 1900, 1905, 1910, em congressos na França, em Liège, em Bruxelas, na Bélgica e em várias outras localidades da Europa. Esse espírito de Skol tinha uma missão, era um espírito missionário, e veio entre nós para cumpri-la, e cumpriu muito bem. Leon Denis vem a desenvolver o seu trabalho até a sua morte. Ele estava terminando o seu último livro, O Gênio Celta,
e o mundo invisível, quando contraiu tuberculose. No início do século XX, a tuberculose praticamente matava, não tinha cura. E essa doença avança. Ele, percebendo que talvez não tivesse tempo de terminar, solicita o auxílio de 2 secretárias que o auxiliam na conclusão da obra. E quando ele a conclui, no dia seguinte ele falece, 12 de abril de 1927. Portanto, hoje comemoramos, hoje não, no dia 1º, comemoramos os 96 anos da morte dessa personalidade, desse espírita que esteve entre nós para consolidar a doutrina recém-trazida ao nosso conhecimento. Mas, meus irmãos, essa frase que ele coloca aqui no capítulo 53 dessa obra traz para a gente uma reflexão enorme. Porque aqueles dias do passado eram dias semelhantes a hoje. Eram dias em que o sofrimento campava entre o povo judeu. Eram os dias em que a indiferença reinava, em que muitos endemoniados, possessos, sofredores dos males da carne com as doenças, ou mesmo através das diversas dificuldades, procuravam o consolo que não encontravam no povo ou nos líderes judeus, nos saduceus, nos fariseus, líderes do templo, ou mesmo nos dominadores romanos que não tinham piedade dos povos conquistados e apenas espoliavam. Aparece o Rabi, aparece aquele que é a luz do mundo, que é o exemplo e modelo de todos nós, que acolhe e que se fixa na Galileia, na casa de um dos seus discípulos, Simão Pedro. E ali, por aquelas terras circundando as diversas localidades, os diversos povoados, ele espraia e distribui a luz de amor a todos aqueles que o procuravam, doentes da alma e doentes do corpo. Ninguém que o procurou ficou sem resposta. Ninguém que o encontrou o esqueceu jamais. E ele, ao acolher a cada um daqueles que o procuravam, reúne todos estes que somos nós hoje, que estamos necessitados da palavra e dos ensinos do Mestre, reúne no monte e transmite a todos aqueles que o necessitavam de ouvi-lo a maior mensagem, o maior poema que a humanidade já teve, que é o Sermão do Monte. Jesus, o Rabi da Galileia, trouxe a mensagem que por muito tempo ficou esquecida ou foi desvirtuada. Mas nós hoje precisamos repensar Jesus. Precisamos relembrar a sua mensagem, porque vivemos dias turbulentos, difíceis, que necessitam de um posicionamento nosso de maneira impostergável. Nós precisamos dessa mensagem, dessa maneira nova de pensar Jesus, em face da violência e da alucinação em toda parte que é tomada a nossa humanidade hoje. Nós temos em diversos setores a dor campando como campava naquela época. Muita gente sofrendo, muita gente desiludida, muita gente na tristeza, tomada pela depressão, pela síndrome de pânico, pela fuga espetacular dos compromissos, indo buscar o encontro da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo, dos desvios do sexo, desalinho do sexo e mesmo de situações onde o poder e o ter sobrepõem-se ao ser. Numa dissociação, como diz Joana de Ângeles, entre o self e o ego, onde o ego é o mais importante, está no centro de tudo, gerando o maior mal que os espíritos trazem para a nossa sociedade, que é o egoísmo. É o movimento do eu em torno de si mesmo. Nós precisamos, neste momento em que vivemos, entender o momento pelo qual passamos e por que estamos passando por ele. Porque nós perdemos momentaneamente os valores éticos. A nossa sociedade hoje perdeu esse senso de discernimento lúcido e olha para o semelhante com indiferença e muitas vezes com ódio, por motivos fúteis de muitas vezes ter uma opinião divergente e um posicionamento divergente.
Nós precisamos repensar Jesus em face das convulsões emocionais pelas quais passamos, nos prendendo muitas vezes às coisas do mundo e não olhando para frente e para o futuro, que muito nos diz e nos mostra que tudo é passageiro. Tudo tem um início, um meio e um fim. Muitas vezes nós não observamos este fim e entramos no desespero por ouvirmos as palavras de desestímulo que nos são dadas, que nos são transmitidas pelos diversos meios. Nós também sofremos hoje a perturbação e o desestímulo de vermos muitas denominações evangélicas trazerem a perturbação e trazerem o desconforto para aqueles que seguem a Jesus. Eles pregam o ensino e a busca do mestre em si, mas não trazem o conforto que cada um necessita. Nós precisamos vencer as desilusões e as vicissitudes da vida, também vencendo as demonstrações de loucura coletiva, nos posicionando com equilíbrio, buscando a religiosidade e a transcendência. Tudo isso nos mostra que nós precisamos ressignificar, reestudar, recontactar-nos com a boa nova, o evangelho de Jesus. As palavras de amor ditas pelo Rabi no monte, que trouxeram para cada um de nós a marcação a ferro e fogo em nossas almas e nossos espíritos, da liberdade, da fraternidade, do amor, que só foram relembrados 1789 anos depois, com a Revolução Francesa, e colocados no seio da humanidade. Mas nós crescemos a fraternidade, a liberdade, a igualdade que ele já nos trouxe no Sermão do Monte. Nós precisamos encontrar Jesus nos seus ensinos nobres, profundos, porque são nestes ensinos que nós vamos encontrar as psicoterapias de cura para os nossos males. É na palavra do Mestre que entra em nossos espíritos, em nossas almas, que nós fazemos e vencemos os desafios da vida em todos os momentos de nossa passagem pelo plano físico. A releitura de Jesus nos permite, muitas vezes, sairmos dos consultórios médicos para buscarmos o encontro de nós mesmos, naquilo que os Espíritos nos dizem, como nós vamos vencer as nossas imperfeições, conhecendo-nos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo e tu saberás o que fazer. E o nosso Evangelho traz esse ensinamento, quando nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que luta para vencer as suas más inclinações, dia após dia, vencendo e conhecendo-se a si mesmo. Essa terapia faz com que nós conheçamos as leis naturais, imutáveis de Deus, em contrapartida às leis do homem, que são mutáveis, são inconstantes. Essa diferenciação nos permite evoluir. Deus, muitos de nós perguntam, onde está Deus? Nunca vi a Deus. Onde Ele está? E Ele sempre esteve ao nosso lado, porque Deus nos toca pelas suas leis. Deus nos toca pelas suas leis, que são imutáveis e valem para todo o universo. Deus nos toca quando nós passamos a olhar no outro a presença de Deus, porque Ele disse, eu vos criei a minha imagem, vírgula, semelhança. Se nós somos imagem, vírgula, semelhança do Pai, é porque o Pai está em nós. E muitos não meditam que quando nós emitimos o pensamento, nós fazemos vibrar ondas que se propagam no fluido que nos cerca, o fluido cósmico universal. E esse nosso pensamento vibrando por ser energia, já comprovada pelos cientistas, essas ondas vibram no universo e são captadas pelos espíritos superiores, por Jesus e por Deus.
da mesma forma, ele faz chegar até nós a sua mensagem, a sua palavra. Então, nós encontramos a Deus nas suas leis que nos tocam e no semelhante que está à nossa volta. Quando eu olho para o semelhante e vejo a Deus, e o semelhante olha para mim e vê a Deus, nós estamos falando do mesmo Deus. O meu Deus saúda o teu Deus. Portanto, nós estamos em sintonia. Essas leis imutáveis, que são as leis naturais ou as leis divinas, elas estão escritas em nós. Onde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência. Por isso, quando nós travamos contato com a doutrina espírita, a filosofia de ética e moral e de liberdade, a nossa consciência não permite mais que nós saiamos do caminho correto. Porque na primeira oportunidade em que nós cometemos uma infração à lei divina, o primeiro a nos acusar quem é? A nossa consciência. Por isso, não temos a oportunidade nem o privilégio mais de errar, porque o primeiro a ser acusado somos nós mesmos pela nossa consciência. E quando falamos em desenvolvimento da ciência, não podemos esquecer que a ciência física caminha em pé de igualdade com a ciência espírita. Tanto é assim que quanto mais os cientistas se aprofundam no estudo do macrocosmo ou do microcosmo, ele busca, na verdade, encontrar a Deus e mais se aproxima de Deus. Quanto mais eu pego o microscópio para explorar o micro, mais eu vejo a maravilha do mundo micro que existe, regido por uma consciência inteligente e poderosa, que coordena e mantém tudo no seu equilíbrio e harmonia. Mas quando eu olho para o universo e vejo um céu estrelado repleto de estrelas e de planetas, de galáxias, de bilhões de astros, eu começo a me perguntar, quem fez tudo aquilo? Quem rege tudo aquilo? Se não um ser criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, explicitado na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Albert Einstein, um dos maiores cientistas da nossa humanidade, disse e trouxe para a gente, ele era judeu, que havia encontrado Deus no universo, na perfeição, na beleza, no belo e no bom. E perguntaram para ele, a física continuará procurando Deus? E ele responde, a física não. A física não procura Deus. Mas os homens que são os cientistas, estes sim, continuarão procurando a Deus. E a cada encontro com a verdade, mais se aproximarão dele. Vejam que raciocínio, vejam que iluminação. Albert Einstein tinha a ideia de Deus diferente da ideia que muitos de nós têm. Não é ideia ligada à religião, não é ideia ligada, vinculada à igreja nenhuma. Ele tinha a ideia de Deus no belo, no bom e no universo. E ele acreditava num Deus diferente do Deus pregado por muitos de nós. Aquele que castiga e aquele que premia. Esse Deus não existe. O Deus que pune e o Deus que premia, esse Deus não é o verdadeiro Deus. Porque um verdadeiro pai não castiga, não pune, mas acolhe o seu filho mesmo no erro, mesmo no equívoco. Estende-lhe a mão, porque sabe que está errado naquele momento. E depois se recuperará e passará uma nova compreensão. Diz ele que acreditava em um Deus que havia criado o universo, um Deus diferente do que os cientistas e muitos materialistas dizem, que após a morte nada existe. Eu não sei o que tem após a morte, portanto, vou aproveitar e gozar tudo que a vida me permitir enquanto eu estou vivo, mas vivo num corpo que morre, porque a morte não existe, a vida é perene em toda a sua essência. E aí ele diz, eu não sou ateu, não sou agnóstico e muito menos panteísta. Acredito que Deus está em tudo, muito pelo contrário. Eu acredito no Deus que eu chamo como meu velho. Olha o nome carinhoso, de Deus para ele, o meu velho. Mas não era o Deus antropomórfico que muitos de nós conseguem
perceber ou imaginar. Não é o Deus com corpo humano, com as feições humanas, mas a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A ciência física, então, caminha para e passo com a ciência espiritual. E isso é tão verdade que em 1785 Lavoisier traz para a gente, no campo da química agora, Albert Einstein no campo da física, agora Lavoisier no campo da química, traz a lei de conservação das massas, que diz, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isto, gente, foi trazido pelos espíritos em 1857, na questão 541. Lavoisier enuncia isso em 1785, portanto, anterior ao Livro dos Espíritos. E os espíritos ratificam na questão 541, quando dizem, de forma taxativa, que Kardec pergunta, como o espírito evolui? E os espíritos vão responder no rodapé da página dessa questão. É assim que tudo serve na natureza. É assim que tudo serve na natureza, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, o espírito criado lá na origem, simples e ignorante, constituído por átomos, ao perder o corpo físico, esses átomos, essas moléculas se decompõem e vão recompor um novo corpo e vão continuar a sua evolução. E esse espírito evoluindo vai permitir também que a matéria evolua. E aí nós temos ratificado o princípio que a física quântica estuda. Tudo evolui, tudo na natureza se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que é a última graduação de desenvolvimento de um ser espiritual. A ciência espiritual não fica para trás, e nós não podemos esquecê-la. Por isso estamos, numa tarde tão bonita como esta, no domingo, aqui sentados para buscar o conhecimento e o contato com Deus. Por quê? Porque Kardec pergunta na questão 648 sobre o que pensavam os espíritos sobre a divisão da lei natural em 10 partes. Parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. Nós temos ali capitulado 10 leis morais, que para nós hoje é suficiente para entendermos como Deus nos toca. Mas os espíritos respondem, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é de Moisés, porque Moisés recebe as 10 tábuas, ou os 10 mandamentos, as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos passam a estar consubstanciados agora nas 10 leis morais, que são retratadas no Livro dos Espíritos, para que nós entendamos como a nossa vida passa pelo planeta Terra, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. E ela começa com a lei de adoração, passa pela lei de trabalho, vem a lei de reprodução, onde nela está capitulado a reencarnação, a misericórdia divina que permite que nós retornemos ao plano físico para corrigir aquilo que não fizemos de bem no passado. Não nos pune, não é o Deus punitivo, mas o Deus misericordioso que olha para nós como filhos rebeldes em determinado momento, mas que seremos filhos dóceis num futuro bem próximo. Temos a lei de conservação, a lei de destruição, que envolve a morte do corpo físico, a morte do corpo que foi nos dado para que progridamos aqui na terra, mas depois retornamos à parte espiritual, porque nós somos espíritos imortais. Aí tem a lei de sociedade, a lei de progresso, a lei de igualdade e liberdade, e finaliza com a maior e mais bonita das leis, de justiça, de amor e de caridade. Justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade, que o mestre, o Rabi da Galileia, havia cantado no Sermão do Monte. A igualdade, fraternidade e liberdade. Justiça, amor e caridade. Aí a doutrina está no seu tríplice aspecto: filosofia, ciência, religião. Filosofia e ciência no terra a terra,
no combate, nos desafios do ser humano, na busca de si mesmo e de compreensão da natureza que o cerca. Ciência, filosofia e, acima de todos, a religião, a busca da ligação da criatura com o Criador, o religare. E não poderíamos esquecer que as leis físicas são necessárias para ratificarem o que as leis morais, o que as leis espirituais nos trazem. São essas leis espirituais e morais que fazem com que nós sejamos diferentes a cada instante e a cada momento. Esse triplo aspecto da doutrina Kardec nos trouxe, e nós precisamos compreendê-lo para entendermos como a ciência física precisa andar alinhada com a ciência espiritual e a ciência espiritual alinhada com a ciência física, porque o avanço das duas provam e ratificam aquilo que nós chamamos de milagres. Por não conhecermos as leis que regem os fenômenos, dizemos que aquilo é milagre, aquilo é sobrenatural. Mas a doutrina espírita nos traz o conhecimento e passamos a entender as leis que estão por trás daquele fenômeno, que deixa de ser sobrenatural, deixa de ser milagroso. Jesus, ao curar os leprosos, Jesus, ao curar o cego, Jesus, ao curar o coxo, estava praticando para muitos um milagre. O que nós hoje sabemos que não é milagre, sim, uso das leis naturais que ele conhecia e sabia manipular. E muitos de nós hoje não conseguem entender e não sabem manipular. Meus queridos irmãos, algo de tudo isso precisa ser trazido. Quando nós repensamos Jesus, nós nos deparamos com algo importantíssimo. Jesus nos prometeu a conquista do reino dos céus, do reino de Deus. Eu sempre me perguntava, aonde fica o reino de Deus? Aonde é o reino dos céus? Ele disse que não era um reino físico, e não é um reino físico. Era um reino que estava dentro de nós. Mas que reino é este? E vamos pesquisar e vamos estudar na doutrina espírita. E nós vamos encontrar a resposta a esta pergunta. Eu fui encontrar a resposta a esta pergunta neste livro maravilhoso de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Valdo Franco, Vivendo com Jesus, no seu capítulo 6. Amélia nos traz e nos diz: Jesus prometeu o reino de Deus a cada um de nós, que devíamos conquistá-lo. Mas o reino de Deus é a conquista do estado interior de paz. Opa! Conquista do estado interior de paz? Sim, porque no momento em que eu não estou em paz interior, tudo à minha volta está em guerra. Se eu não estou em paz, eu não consigo transmitir paz. Isso pode acontecer conosco todos os dias. Eu posso brigar com a minha amiga Fábia, com a minha amiga Ana Paula, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com meus filhos. Posso brigar com meu patrão. Eu estarei em estado de perturbação e de desarmonia. Eu não estou em paz. Portanto, eu não estou na conquista do reino de Deus em mim. Não foi isso o que filósofos estudiosos trouxeram para a gente. Porque a paz trazida pelos gregos era e tem um conceito diferente da paz ensinada por Jesus. A paz para o grego é o estado de não guerra, é o período de tranquilidade aparente e inconstante entre uma guerra e outra. Observem que hoje nós vivenciamos isso na Europa. A Rússia tenta subjugar um outro país em guerra e todos buscando, anelando a paz. A paz que é transitória, que não é externada por quem está no conflito, porque estão em estado de perturbação interior. Mas a paz que Jesus se referia era a paz que os judeus entendiam e estudavam através de uma palavrinha chamada shalom. Shalom quer dizer bem-estar. E Jesus transmitia e falava aonde ele chegava: Shalom Aleichem. A paz esteja convosco. E ele orientou seus discípulos a fazerem a mesma coisa. E todos nós cristãos precisamos fazer isso. Ao chegarmos em qualquer local, em qualquer casa, em qualquer lar, a paz esteja convosco. Por quê?
Porque se a paz estiver naquele local, a paz ficará com todos que estão ali. Mas se aquele local não estiver em paz, a paz retornará para mim. Mas eu estou transmitindo a paz. Mas o shalom, que significa bem-estar, tem uma raiz mais profunda, que traz para a gente o estudo que os judeus faziam e que Jesus trouxe quando transmitiu em João 14, 27, eu vos dou a minha paz. A paz do shalom é ser inteiro e estar em repouso. O ser humano inteiro é aquele ser humano integral que Joana de Lidane nos traz. É o conhece-te a ti mesmo, seja integral, conheça a si mesmo, e você será inteiro. Você está conquistando a sua paz interior. Mas não é só isso. Você precisa estar em repouso. E o repouso não é estar dormindo, mas estar em harmonia com as leis divinas, em harmonia com o universo. Então, se eu sou um ser integral e estou em harmonia, eu estou em paz comigo mesmo. E essa paz eu vou poder externar. Porque se eu estou em paz, eu irradio paz. E todos que me cercam recebem esta paz. A paz deixa de ser um movimento passivo dos gregos para ser um movimento ativo, para ser um movimento positivo de Jesus. E não é a paz que hoje nós observamos também, trazida pelos romanos, a pax romana, que é a paz da força das armas, a paz da imposição. Essa não é paz, essa é imposição. Então a paz de Jesus difere da paz entendida pelos homens, porque ele transmitiu para todos nós. E muitos não conseguem entender o que Jesus trouxe em João 14, 27. Ele diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que coisa linda. Eu vos dou a minha paz. Agora eu compreendo qual é a paz que Jesus nos dá. Não é a paz grega, não é a paz romana da força, mas é a paz do ser inteiro e em repouso, do ser integral e em harmonia, porque aí nós vamos retirar o espírito da letra desse versículo de João. Sentir-se em paz é estar com a mente serena, estar com o coração livre e estar com o corpo relaxado. Mente, coração, corpo. Mente serena. A mente serena é a mente em paz. A mente que não nos acusa. O coração livre é aquele coração que Jesus recomendou quando disse: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A pureza das crianças estava representada no coração livre e o corpo relaxado em harmonia. E aí não me lembro, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, de um fato muito interessante e enriquecedor. Eu tinha uma amiga muito querida, que trabalhava no Centro Espírita, no Mato Grosso do Sul. Trabalhadora dedicada, assídua, trabalhadora que procurava desenvolver em si aquilo que se exige de um verdadeiro espírita. Mas em determinado momento, como acontece nas nossas vidas, ela foi submetida ao desafio. Descobriu que estava doente do corpo, com a doença do século, que é o câncer. Mas não se abateu. Continuou trabalhando no Centro Espírita, a que pertencia, a que estava ligada de forma exemplar. Não pensava, não procurava pensar na doença, mas dedicar-se ao trabalho a Jesus. Mas a doença implacável começou a bater e a combater o seu corpo. E ela entrou em estado de debilidade, sendo necessário a sua internação hospitalar para tratamento mais profundo, mais de perto. A doença avançava e o corpo se debilitava. Certa feita, num domingo de manhã, todos nós fomos visitá-la, os amigos, a família que estava acompanhando na UTI, no andar de tratamento intensivo, fomos visitá-la. E lá, ao chegarmos, batemos papos, todos nós sorrimos, fizemos o evangelho no lar, depois a aplicação do passe, e começamos a conversar com ela. E ela observando a todos nós perturbados, tristes, com o fato da possibilidade da perda de um ente querido tão amado. Mas ela, num determinado momento, quando todos, depois de conversarem com ela, depois de transmitirem
aquilo que estava sentindo, familiares chorosos, tristes, ela pede a todos para dizer algumas palavras. E diz para todos nós: meus filhos, eu estou em paz. Eu estou em paz. Não chorem por mim, porque o vosso choro me perturba. Eu estou em paz e tranquila. Compreendo o que estou passando, mas não quero vê-los tristes, porque a perturbação em vocês me perturba também. Gostaria de vê-los todos alegres e contentes, porque o caminhar da vida é desse jeito. Hoje eu estou doente, em breve estarei recuperada e entre vocês. Mas fica o ensinamento de nós procurarmos Jesus e a Deus em nossos corações em todos os momentos, porque os desafios para provarmos a nossa fidelidade a Deus acontecem nos momentos de dor e não nos momentos apenas de alegria. Aquilo me marcou. Eu estou em paz. Como só ia acontecer visitas de manhã no centro de terapia intensiva, repentinamente ela tem uma melhora. Seu quadro começa a melhorar. Os médicos que vêm a visitá-la na parte da manhã atestam a melhora dela. E dizem para a família e para todos nós: olha, se ela continuar com essa melhora, bem provavelmente amanhã ou depois ela sairá do centro de tratamento intensivo para uma unidade de semi-intensiva. Ou talvez até um quarto. E em breve estará recebendo alta. Vocês podem ir para casa descansar. Todos cansados, e todos nós sabemos a dor e o sofrimento e o cansaço que acompanha um ente querido no hospital, principalmente na unidade de tratamento intensivo do hospital desconfortável. Todos sorriram de alegria, poderíamos ir para casa, saberíamos que no dia seguinte ela seria transferida para uma unidade mais adequada, menos intensiva. Mas a espiritualidade sabe do que nós precisamos e do que nós necessitamos. E ao sairmos dali, todos irem para casa descansar, durante a noite, o quadro da nossa amiga piora e ela parte e retorna à pátria espiritual. Agora sem a proximidade dos entes queridos, mas retorna em paz, retorna com tranquilidade. Aquilo marca os nossos corações, porque aí nós compreendemos que a nossa irmã conquistou o reino de Deus, o reino dos céus em si, e retornou à pátria espiritual como Jesus, cumprindo o que Jesus nos disse em João 14, 27. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe. Se você está em paz, você irradia paz. E isso foi retratado numa música belíssima de Nando Cordel, Paz pela Paz, que traz para a gente exatamente uma síntese de tudo que nós buscamos ao compreender as leis divinas e as leis materiais. E ele diz: a paz do mundo começa em mim. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Eu preciso externar a paz e trazer de novo a proximidade de mim das palavras de Jesus. Essas leis que nos regem, meus irmãos, elas nos ensinam, não nos machucam, nos ensinam. Isso é tão importante entendermos, que todos nós, quando lemos a Boa Nova, o Evangelho, observamos e ouvimos que Jesus sempre curou. Jesus sempre curou. Todos que se aproximavam deles curavam. Mas Amélia Rodrigues nos traz um outro ver do plano espiritual. Jesus algumas vezes não curou. E aí ela traz para a gente o caso da não cura de uma paralítica que o buscou para ser curada. E esse caso está aqui, um outro livro dela, Luz do Mundo, capítulo 25. Duas pessoas que viviam realidades diferentes. Miriam, paralítica, e Lavínia, uma patrícia romana. Lavínia havia recebido Miriam, trazida pelos pais de Jerusalém, quando a viram cantar e tocar cítara, mas ela era paralítica. A trouxe para servir a filha em Roma.
e as duas conversando uma certa tarde, dizem e se expressam de uma maneira que é um ensinamento para nós. Lavínia, a Patrícia, diz: espantas-me, pareces cristã. Miriam responde: se assim vos pareço, gostaria de dizer-vos que Jesus me fascina. E ela, a Patrícia, responde: blasfemas, enlouqueces, por que nunca me referiste? E Miriam responde: tu nunca me perguntaste, senhora. A Patrícia, então, para cutucá-la, diz: mas quando tu conheceste o Rabi, tu eras paralítica? Sim, foi a paralisia que me levou até a presença de Jesus. Mas ele não te curou? Ele não era profeta e não curava a todos? Como não te curou? Miriam diz: não curou-me do corpo. Não curou-me do corpo. O corpo não foi curado. O Rabi da Galileia curava a todos que o procuravam. Sanava e diminuía as dores e as ulcerações de todos que dele se aproximavam. Curava os cegos coxos, curou os cegos os coxos, tirou os espíritos equivocados dos possessos. Mas ela não foi curada. Então ela suplicou que a levasse até a presença de Jesus, que nesta época morava na casa de Simão Pedro. E ao chegar à presença de Jesus, Miriam olha nos olhos do Rabi, que olha nos olhos de Miriam, e ela magnetizada, e ela surpresa com aquele olhar meigo, com aquele olhar dúlcido, com aquele olhar inefável, ouve de Jesus: que queres que eu te faça, minha filha? E Miriam, paralítica, responde: que volte a andar, Senhor, que volte a andar. Jesus fita Miriam, sabia que não podia curá-la, porque não podia derrogar as leis. Aí ela não estava preparada ainda para a cura do corpo. E ele diz para Miriam: andar não é o mais importante na vida como supões. Dar-te-ei muito mais. Vá em paz. Miriam sai da presença de Jesus sem ser curada. A Patrícia romana, Lavínia, diz para Miriam e pergunta: ora, mas nunca levantaste da cama? Como tu respeitas o Rabi, tu amas? E ela responde com a certeza de quem tem a fé, que é fidedignidade, é fidelidade a Deus. Por muito tempo eu pensei como a senhora: por que ele não me curou? Por que ele não me curou? Vejam a pergunta: por que ele não me curou? Conheci paralíticos, conheci cegos, surdos, mudos, endemoniados a quem ele curou. Mas por que não a mim não me curou? E ela responde: foi somente a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que passava o tempo, todos aqueles que foram curados por Jesus voltaram a enfermar, porque voltaram a rescindir no mesmo erro de então. Muitos se acompliciaram e se afastaram dos seus deveres e tornaram a sua vida mais complicada, terminando as suas vidas em situação mais difícil. Eu, porém, continuava paralítica. Todavia, paulatinamente, fui sendo possuída por incomparável paz. De novo a paz, a conquista do reino de Deus em nós. Incomparável paz. E dominada de inexplicável alegria, eu passei a contentar-me, eu passei a me aceitar. Transformei a minha vida de dor em sorrisos para os mais infelizes. Transformei a minha impossibilidade de locomoção, a minha potência de espírito em ação, porque todos nós temos as nossas potencialidades. Mesmo com as dificuldades do corpo físico, nós podemos servir a Deus de toda forma, com o olhar, com a palavra, com o sorriso, mesmo sendo paralítico. Narraram-me sobre os seus feitos e os seus ditos, e eu descobri-me amando. Eu descobri-me amando. Através do sofrimento dos que não puderam conhecê-lo, eu compreendi Jesus.
Fui convidado a participar das reuniões que se faziam em sua memória. E com a cítara e a voz, eu trouxe amor, alegria, consolo para aqueles que sofriam como eu. Estava curada, não do corpo, mas da alma. Aquelas palavras de Jesus, vos darei muito mais. Miriam recebeu ao final da vida, compreendendo que o muito mais é a conquista do reino dos céus, do reino de Deus em nós, através da conquista da paz interior, a compreensão das leis divinas, das leis naturais que nos regem e nos tocam, Deus estendendo a mão para todos nós. Meus irmãos, não nos desmotivemos. Não nos desmotivemos e não sucumbamos diante dos desafios. Mas deixemos Jesus entrar em nossos lares, em nossas casas, em nossos corações. Porque os desafios são feitos para serem vencidos. E quando nós os vencemos, nós nos tornamos mais fortes. E é por isso que nós estamos aqui. Sentimos saudade de Jesus, dos seus ensinos, do seu amor, da sua luz, porque Ele é a luz que rege a todos nós e o nosso planeta. Não estamos à deriva, estamos muito bem coordenados, acolhidos e amados pelo nosso modelo e guia, e por Deus, nosso Pai. Que Jesus esteja em nossos corações. Obrigado a todos, aos internautas que nos assistiram, nos acompanharam até aqui, e que a paz do Mestre seja com todos nós. Que assim seja. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.